essa escalada nos juros. Claro que tem que ficar monitorando, tem que ficar atento com as falas de Christine Lagarde em Jackson Hole na sexta-feira e também do Jerome Powell no mesmo evento, no simpósio de Jackson Hole lá nos Estados Unidos. No entanto, esses dados mais fracos, a desaceleração da economia, talvez demonstrem que já chegou no pico e o juro e que talvez não haja mais crescimento nas taxas de juros por lá na Europa. Claro que tem também, né, toda essa sinalização acaba arrefecendo um pouco de todo aquele ímpeto que a gente viu nas treasuries, os títulos americanos arrefecendo e perdendo um pouco desse ímpeto todo nessa quarta-feira. Isso traz esse certo ânimo global, a volta de alguns investidores estrangeiros, enfim, toda essa movimentação acaba por trazer ânimo para os mercados. E a gente, claro, vai falar sobre toda essa movimentação, a gente vai falar de mercado financeiro, mas a gente também tem uma notícia muito importante que, inclusive, acabou de acontecer. O chefe do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, estava dentro de um avião que caiu na Rússia e a gente vem acompanhando toda essa questão geopolítica desde toda aquela marcha do grupo Wagner em direção ao Moscou e posteriormente a desistência de chegar à capital russa, saindo para a Belarus e toda essa situação envolvendo o leste europeu, mais precisamente grupo Wagner e Rússia, desde então está nos noticiários. E hoje teve essa notícia de que o avião onde estava o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ele caiu e possivelmente ocasionando a morte desse líder do grupo Wagner. Com mais notícias, com mais informações, Carlo Caucci está aqui conosco, tem todos os detalhes. Carlo, quais são as novidades a respeito desse caso importante e que gera, inclusive, apreensão nesse cenário internacional? Muito boa tarde, bem-vindo ao BMC Market. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Sim, as notícias que estão chegando de Moscou foram confirmadas pela agência estatal russa TASS, ou seja, o líder, o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estaria na lista de passageiros de um avião Embraer Legacy 600 que caiu, que foi abatido, na verdade, pela contra-aérea russa em uma cidade entre São Petersburgo e Moscou. O próprio canal Telegram vinculado ao grupo Wagner, o Grey Zone, informou que o jato foi abatido pelas defesas aéreas russas na região de Tver, ao norte de Moscou. Prigozhin, lembramos, como você já bem lembrou, Felipe, foi o líder de um motim fracassado contra as Forças Armadas Russas que ocorreu em junho. Ele acabou se exilando para a Bielorrússia e hoje aparentemente estaria nesse avião que foi abatido pela contra-aérea russa. Além dele, além de Prigozhin, estariam no avião outros passageiros, outros 10 passageiros, entre eles o seu braço direito e também líder militar do grupo Wagner, o Dmitry Utkin, também estava viajando na aeronave. A Agência Federal de Transporte Aéreo confirmou que o líder da Wagner estava a bordo, estava na lista dos passageiros. Os mistérios sobre a causa do desastre ainda continuam, porque aquela região está longe da frente de batalha com a Ucrânia, então dificilmente o avião poderia ter sido identificado como avião ucraniano, até porque os ucranianos basicamente não têm mais aviação desde o começo da guerra para contrastar os russos. Então vamos ver o que vai acontecer. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da tarde, 6h40 da tarde, no horário de Moscou, e esse avião Embraer, comprado pelo grupo Wagner em 2020, saiu de São Petersburgo em direção da capital Moscou. Lembrando que São Petersburgo era a cidade onde estava o quartel-geral do grupo Wagner, o quartel-geral que estava sendo desmantelado para a transferência na Bielorrússia. Lembrando também que o grupo Wagner é um grupo formalmente ilegal na Rússia. A Rússia não permite grupos, formalmente pelo menos, legalmente, grupos de paramilitares como a Wagner. Mesmo assim, esse grupo estava sendo utilizado por Moscou na primeira linha de combate na Ucrânia e também em várias operações em países africanos. No mês passado, vimos mais um caso de golpe de Estado na África, dessa vez no Níger, que foi realizado
também graças à atuação do grupo Wagner. Após o golpe lá no Níger, vimos na capital Niamey várias bandeiras russas que foram erguidas por manifestantes que também estavam cantando hinos a favor da Rússia, estavam com palavras de ordem, estavam falando palavras de ordem, usando palavras de ordens favoráveis à Rússia e ao grupo Wagner. Então, de fato, se a morte de Prigozhin for confirmada, é de fato um problema gigantesco para Moscou, porque se de um lado Prigozhin tinha sido o único líder de grupos paramilitares, porque na Rússia estão operando vários grupos paramilitares, na Ucrânia estão operando vários grupos paramilitares que são pagos por Moscou. Prigozhin foi o único que ousou se rebelar contra Putin, tentou intentona de fato, né? Tentou uma tentativa de obter o poder, de derrubar Putin pelas vias militares no final de junho, não conseguiu, e aparentemente tinha se encontrado um acordo entre Putin e Prigozhin em que o grupo Wagner teria se deslocado para a Bielorrússia, onde teria sido acolhido pelo ditador local Lukashenko, Alexander Lukashenko. Aparentemente, Putin não esqueceu a afronta e decidiu eliminar Prigozhin através desse ataque missilístico contra o avião onde ele viajava. A BBC também está confirmando nesse momento que o avião, que Prigozhin estava a bordo desse avião que caiu no norte de Moscou. Vamos ver nas próximas horas se teremos mais informações. A pergunta que fica é quem vai assumir o controle da Wagner nesse momento, se o grupo também vai se rebelar novamente contra Moscou, caso seja comprovada a responsabilidade do governo russo na derrubada desse avião e na morte do líder Prigozhin, que era, além do líder carismático, além do líder que de fato inspirava soldados, homens a se alistarem na Wagner, era também um empresário que pagava essas pessoas. Prigozhin era um dos homens mais ricos da Rússia, ele também era um amigo íntimo de Putin, começou como assistente de Putin, até cozinheiro de Putin, esse é o sobrenome oficial que ele tinha, porque ele fornecia toda a parte de alimentação para as forças armadas russas e também para o Kremlin. Então, era um dos homens mais ricos e poderosos da Rússia e era, de fato, o patrão de quase 50 mil homens que recebiam salário da empresa controlada por ele. Com a morte de Prigozhin e com a morte do líder militar Utkin, é provável que a Wagner se torne acéfala, seja decapitada, mas ao mesmo tempo também é provável que se torne um problema de gestão de tantos homens armados bem treinados e motivados por parte de Moscou. Nas próximas horas teremos mais informações, a gente volta também daqui a pouco com o nosso closing, onde com certeza falaremos também desse assunto. É com você, Felipe. Tá certo, Carlo, obrigado pelas informações. Só recordando também, né, ontem foi divulgado um vídeo do Yevgeny Prigozhin, ele que sinalizou que estaria na África, mas a localização do vídeo não foi confirmada e seria o primeiro vídeo divulgado por ele desde o motim fracassado lá em junho. E agora, essa notícia de que o avião que teria rumo, né, São Petersburgo, Moscou, São Petersburgo, caiu, né, nesse trajeto. Então, as informações ainda seguem desencontradas, principalmente por conta desse vídeo divulgado ontem, de que ele estaria na África e não na Rússia, onde esse avião teria caído, onde esse avião caiu, muitas agências internacionais dando essa informação e, claro, vamos confirmar toda essa situação ao longo aqui da nossa programação. São 2 horas e 43 minutos e a gente segue aqui agora falando do mercado financeiro e, claro, as reações de todas as coisas que aconteceram de ontem para hoje. Marco Saravalli já está aqui com a gente. Saravalli, muito boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez. E o spoiler foi dado ontem. Hoje falaremos de arcabouço fiscal. Afinal, né, ontem a gente estava naquela expectativa, a gente até trouxe aqui no nosso BMC Market sobre essa expectativa da votação do arcabouço fiscal. Foi votado sem surpresa, tranquilo, mais votos ainda do que no primeiro turno. O governo, entre aspas, conseguiu. E aí o mercado abriu animado, né? O mercado segue animado, o mercado gostou do que viu.
Muito bom. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. A reação continua positiva, né? Até eu ia fazer um comentário sobre a matéria anterior, né? Parece que... Fique à vontade. Acidentes eles são raros, mas eles acontecem, né? E acontece muito, né? Vai ser classificado como acidente, então vamos aguardar aí o closing as próximas horas, mas vamos voltar aqui também para as notícias locais brasileiras. Ontem, né, o mercado já vinha com a reação positiva, fechamos com um dia bem bom, forte, saudável, curva de juros aceitando. E parece que da noite para o dia o mercado só quer ler boas notícias, tanto no mercado internacional, até notícias ruins, lendo no lado positivo e aqui no Brasil também. Arcabouço fiscal, a boa leitura, até eu coloquei uma provocação hoje, até foi tema e capa de alguns jornais, justamente essa frase, que agora temos um arcabouço fiscal, mas também não temos mais o teto, né, como a gente tinha anteriormente. Então a gente troca um pouco das pontas. O importante é que com algumas solicitações, algumas pautas vindas do Senado, algumas foram aprovadas, né, foram atendidas, outras nem tanto, né? E a gente segue também com a pauta, outras pautas em relação agora à necessidade de crescimento de arrecadação, né, originação de recursos, seja através do CARF, seja através de outros assuntos, mas a percepção de risco diminui um pouco e, pelo contrário, né, o que alguns economistas, inclusive está ocorrendo agora nesse momento, durante essa semana, um congresso, né, do Santander particularmente, e a opinião de economistas, especialistas que estão passando por lá, mostrando que talvez por conta da atividade econômica chinesa, até americana, outras e europeia, principalmente dando sinais de fraqueza, talvez nosso Banco Central até teria que em algum momento acelerar a queda de juros, né? Então, arcabouço fiscal associado a uma atividade econômica brasileira, mas global, bastante fraca, mercado otimista com a curva de juros, né, trazendo um prêmio, reduzindo, né, como a gente fala, fechando a curva, e isso também jogando a bolsa para cima 2 dias, né, sequenciais. Mas a leitura foi marginalmente positiva, né, porque tivemos algumas alterações solicitadas pelo Senado, né, no retorno, mas nem todas elas foram atendidas, né? Então, de certa forma, um arcabouço fiscal um pouco mais rígido, mas lembrando que a gente também tem todo o respeito à LDO, todas as questões que ainda geram dúvidas em relação à parcela de arrecadação, né, que deveremos resolver ao longo dos próximos dias, ou pelo menos uma parte ao longo dos próximos dias, com o CARF, com o offshore, que a gente já discutiu bastante aqui. Não são arrecadações muito grandes, né, mas podem ser relevantes para o cumprimento da meta fiscal ao longo dos próximos anos. Só uma atualização do CARF, Saravalli, acabou de sair a notícia, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o relatório do projeto de lei do CARF por 14 votos a 7, ou seja, mais uma etapa concluída nesse projeto do CARF, que pode injetar ali cerca de 50 bilhões de reais nas contas a mais, né, nas receitas do governo, caso seja aprovado, depois vai para plenário e tudo mais, mas na Comissão de Assuntos Econômicos essa matéria já foi superada, então espera-se que haja algum tipo de tramitação, votação no plenário. Ou seja, parece, né, Saravalli, que assim, destravou o arcabouço, agora o efeito dominó vai dando conta nas outras pautas também que precisam ser ali colocadas em discussão, né? Porque, afinal, até chegar a LDO, o governo precisa arregimentar mais algumas receitas e se desfazer de algumas despesas também para poder equilibrar as contas, ou pelo menos sinalizar um equilíbrio de contas, né? Acho que está mais fácil o primeiro do que o segundo, né? Sinalizar correr atrás de novas fontes de receita do que se comprometer com reduções de despesas. Pelo menos é o que a gente tem até esse momento, né? Então, como o Felipe falou, se a gente está falando de CARF, né, uma possível injeção, origem de recurso, enfim, não importa o nome, de 30, 40, 50 bilhões. Lembrando que hoje a gente vai falar daqui a pouquinho, talvez muito mais concentrado no segundo bloco, sobre Petrobras, mas lembrando que uma grande financiadora, vamos dizer assim, né, originar parte dos recursos pode ser a própria Petrobras. E a minha discussão com os nossos entrevistados é justamente essa. Será que esse é o cenário base para você que é acionista? Mas hoje, nessa quarta-feira, a gente só quer ler a boa notícia, que foi a revisão, né, recomendação de alguns analistas de Petrobras. Mas voltando aqui para a economia, para a política, começa a realmente ter uma melhor organização, isso é bom. Então, quando a gente fala que Brasília tem influenciado muito, e até eu respondi até a própria pergunta aqui do diretor do Banco Central, Galípolo, perguntando sobre ontem particularmente e também sobre hoje.
o quanto do efeito de Brasília pode ser importante, não só para a Bolsa, não só para a curva de juros, mas para trazer uma previsibilidade, um crescimento mais sustentável, né, uma confiança do investidor de longo prazo que gera recursos, gera captação, gera empregos aqui no Brasil. Então a gente precisa dessa maior previsibilidade e, de certa forma, maior coordenação. Acho que uma das grandes críticas que nós tivemos em governos anteriores, né, não só no governo anterior, mas em governos anteriores, foi sempre o distanciamento, né, ou a falta de coordenação, ou enfim, ruídos entre os três poderes. Né? Então é muito importante haver essa coordenação. Né? Acho que cada um tem os seus objetivos, mas você vê como um dia como ontem ele pode ser decisivo para investimentos de longo prazo, né? Trazer uma previsibilidade. Não importa muito, lógico que sempre a gente vai ter críticas, né, no arcabouço fiscal, em outros modelos, mas é mais importante que a gente tenha um modelo que está aí aprovado, seguindo para a sanção presidencial. Né? É o que dizem, né, Saravalli? É melhor você ter uma regra do que não ter regra. Ou é melhor ter uma regra do que ter uma regra que não é cumprida, né? Como o teto de gastos, que acabou sendo furado por diversas e diversas vezes, né? Que acabava não trazendo, falaram até, né, depois do teto de gastos, veio o mezanino de gastos e o puxadinho de gastos. Então, ter uma regra, pelo menos, é um norte, né? Não necessariamente que vai acabar com todos os problemas ou minimizar todos os problemas, mas você dá uma condução. Estava até vendo comentários do próprio Felipe Salto, né, da Warren Rena, ele sempre comenta aqui com a gente, sempre participa muito aqui na BMC News, e ele falou que sem o teto de gasto a dívida pública ia passar 100% do PIB, né, em alguns anos. Agora a trajetória da dívida já começa a dar uma melhorada. Então, assim, não é que acabaram-se todos os problemas, mas você coloca um freio ali para que os problemas não avancem, não acelerem, e aí você consiga ter, de repente, até uma previsibilidade ou até mesmo uma transparência em relação aos gastos públicos para conseguir domar, né, todo o problema que irá vir ou que pode vir em algum momento. Então, uma leitura, né, nesse sentido acaba até sendo um alento para o mercado, né? E na página 2, que você falou no fechamento da curva de juros, o próprio Rogério Seron, secretário do Tesouro, falou, poxa, a gente vai economizar centenas de bilhões com esse fechamento de curva, queda de juros. Isso também acaba ajudando o governo a equilibrar as contas de alguma forma, justamente porque reduz um pouco do juro ou do pagamento da dívida. Né? Perfeito. A sinalização de ambos, né? Mostra que pelo menos a gente não tem mais aquela preocupação com um endividamento excessivo, né, o contínuo crescente, e grande parte, né, se a gente olhar para a agência de risco, a última agência a elevar o nosso rate aqui no Brasil, tendo essa leitura de maior previsibilidade, não necessariamente do controle dos gastos, mas principalmente do tamanho da nossa dívida, do tamanho do nosso endividamento. Então aquela percepção de que iríamos estourar 100% de endividamento, enfim, todos os outros indicadores, está sendo revisto para baixo, né? Não necessariamente a gente não precisa descartar, e não vamos descartar de forma alguma, que a gente não tem um problema fiscal, que a gente não tem uma preocupação. Até o Banco Central tem utilizado muito, né, dessa preocupação, enfim, desafios de longo prazo. E com certeza vai continuar sendo, a gente em 2024 vai continuar discutindo, 2025, enfim, nos próximos anos. Mas aquela percepção, aquela preocupação, aquele sentimento extremamente pessimista de descontrole total dos gastos, que por alguns chegou a ser um cenário possível, né, ou provável de acontecer, praticamente a gente descarta ele com a implementação do arcabouço fiscal. Então, lógico que existem críticas ainda em relação à transparência, necessidade de transparência em relação aos gastos, mas é importante sinalizar que pelo menos vamos buscar a maior previsibilidade e estabilidade, né, desse endividamento, sobretudo a partir de 2024. Né? Então, essa é a leitura, e o mercado sente que estávamos faltando numa série de notícias positivas, talvez que seja, né, o arcabouço fiscal, o começo aí de uma nova recuperação e alinhamento de Brasília com o mercado financeiro, vamos dizer assim. Né? Pois é, Saravalli, estava precisando, né? Estava até dando uma olhada no gráfico aqui do Ibovespa, né? A gente falou, poxa, 13 quedas consecutivas, aí aquele respiro na sexta-feira, segunda-feira já abriu de novo, né? Aquela queda mais segunda-feira foi na contramão, né? Foi na contramão, né? Podia ter engatado, caiu mais 0,8.
E aí, só esses dois pregões, né? Ontem 1,5, hoje praticamente 1,5 também, já dá um alívio, né? Já traz uma melhora no ânimo, ou pelo menos na percepção dos investidores. Porque, olhando no gráfico mensal aqui, a gente até comentou nesses últimos dias, estava quase 6% de queda em agosto. Em vários pregões, 6%, teve até aquela discussão, mas esses dois pregões de ontem e hoje já tiraram um pouco desse ímpeto de queda, cai só 3,3%. Então, poxa, né, parece que não parece que ainda é queda e tudo mais, e o cenário, mas a partir do momento que acaba destravando, pelo menos, a visão dos investidores para o cenário doméstico, sinalizando uma possibilidade de melhora, isso acaba já mexendo com algumas expectativas também, né? Perfeito. E somado a isso, tem a gente vai entender esses dois pregões, né? Hoje e ontem, particularmente, daqui a alguns dias, em relação se esse movimento teve uma participação muito grande de gringo. Mas eu prefiro associar e preciso associar em relação à política de preços da Petrobras. Então, de novo, a gente vai discutir daqui a pouquinho no nosso segundo bloco, mas é tudo também uma coincidência, né? Os astros voltando a se realinhar, na medida que a Petrobras fala o seguinte: eu tenho minha política de preços, quem faz a política de preços sou eu, né? Não é meu acionista, não é o governo, sou eu aqui, executivos da companhia, destravando valor, né? Reduzindo essa defasagem, volta o estrangeiro a ter uma maior previsibilidade, menor preocupação. Isso também tem ajudado a esse pregão aí desses últimos 2 dias. Então, desde da implementação do aumento também de preços, por mais que isso, lembrando, traz, né, uma preocupação em relação à inflação, política monetária, mas para nós, investidores de bolsa, é importante ter uma governança também independente, né, uma governança muito forte. Talvez isso também os estrangeiros, coincidentemente, estejam pesando, né? Não só o arcabouço fiscal, mas também uma Petrobras bastante independente, governança inabalada, vamos dizer assim, né? Então, essa leitura é importante em relação à política de preços nesse último aumento recente. É interessante que esse call de governança, né, Saravalli, acaba mexendo com expectativas não só da Petrobras, mas a gente vê hoje também uma influência bastante forte na Eletrobras, né? Porque tinha toda aquela discussão se haveria um aprofundamento da discussão do governo de reaver algumas cadeiras no Conselho, se haveria a possibilidade de ter reversão de alguma forma da privatização, se haveria algum tipo de forma do governo fazer algum tipo de interferência. Sai o próprio presidente da Eletrobras, sim. Wilson Ferreira Júnior, entra outro presidente. No mesmo dia tem um apagão. Tem um apagão, toda aquela incerteza. E aí, ontem sai a notícia. Bom, a gente contratou um banco para fazer a venda de algumas térmicas. Ontem sai a notícia. Poxa, a Eletrobras também está fazendo uma movimentação com Furnas, né? Sinalizando que a empresa está ok, a empresa está indo, a governança da empresa está indo, não está sofrendo nenhum tipo de interferência. Parece que o investidor deu um clique lá e falou, até que Eletrobras não é uma má ideia, não. Subindo mais de 5%, quase 6% agora, Saravalli. E é impressionante, porque, né, são dois papéis extremamente relevantes, com market cap, um valor de mercado absurdo, gigantesco, volumes muito fortes, como o consenso, existe um mesmo consenso, até a gente estava discutindo aqui, em relação a short em Petrobras, ou seja, você acreditar que as ações poderiam entrar numa tendência de queda. Mas os ativos, tudo mais constante, continuam muito baratos, continuam muito descontados, seja ele Petrobras, seja ele Eletrobras, eles continuam muito baratos, né? A dúvida é, mas quanto que o mercado vai dar um prêmio? Mas esse desconto em algum momento também precisa ser reduzido, e está sendo reduzido hoje. Você vê que num pregão, né, a Petrobras subir 3%, 4%, 5% é muito forte. Fazia muito tempo que a gente não via essa leitura assim como Eletrobras. E é difícil você precificar quando você fala assim, mas a empresa vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar menos dinheiro? Não, o importante é a percepção de risco. Quando você tem ali um fluxo de caixa, que a gente diz, um fluxo de caixa descontado, você alterar a sua taxa de desconto, né, fizer uma alteração marginal, pequena, a percepção de risco diminuir, você dá um valor presente gigantesco. Então, isso fazia também algumas recomendações de Petrobras alguns analistas recomendarem neutro ou venda para o ativo, nessa percepção de risco. Eu acho que essa companhia precisa ter um prêmio maior, ou exige um prêmio maior, um retorno maior para investir nesse ativo. Ou seja, não consigo encontrar upside.
Na medida que esse prêmio de risco vai ser exigido, vai ser menor, essa percepção de risco vai ser menor, automaticamente você já recomenda uma compra. Tá? Então, a discussão que a gente vai ter daqui a pouquinho é justamente essa. O que o investidor está fazendo? A empresa vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar menos dinheiro? Não necessariamente. Talvez seja, em termos de receita, que eu digo, o lado de cima, né, do fluxo de caixa descontado, né, o fluxo de caixa em si, talvez não tenha grandes alterações. A percepção a gente vai discutir em relação ao tamanho da defasagem, do desconto, mas a percepção de risco diminuiu, principalmente depois do aumento, né, dos combustíveis recentes. E isso, automaticamente, você tem que reduzir sua taxa de desconto e aumentar seu valor presente. É basicamente isso que está acontecendo nessa quarta-feira nas ações da Petrobras e talvez também nas ações da Eletrobras. Percepção de risco diminui muito. É lógico que, felizmente e coincidentemente, né, diferentemente do acidente na Rússia, coincidentemente, de uma forma feliz aqui, no dia da aprovação também do arcabouço fiscal na Câmara, né? Tendo a leitura hoje, né, as repercussões hoje da aprovação de ontem do arcabouço fiscal. E aí a pergunta é a mesma que o Galípolo fez, né? Dá para mensurar o que é o arcabouço, o que é essa outra melhora? De repente, o micro e o macro, dá para perceber isso, Saravali? Também, pelo menos nesses ativos e tudo mais? Seria uma pergunta que se o Galípolo fizesse, eu gostaria de não responder. Porque difícil, você tem o fator macro e você tem o fator também de duas grandes recomendações para a Petrobras, né? Uhum. Será que só o arcabouço hoje faria a Petrobras subir 5%, 4%? Não sei, talvez não. Se não tivesse essas recomendações micro aí dos dois ativos. Então, difícil entender também o que é o micro da Petrobras hoje ou as recomendações dos analistas associado ao macro do arcabouço fiscal. Mas tem um efeito muito grande, já que o Ibovespa está subindo em bloco, né, como um todo. Mas é uma pergunta que se o Galípolo já aviso-lhe, né, não responderia. Talvez a outra pergunta anterior seria mais fácil de responder entre externo e interno particularmente. Fala assim, tá meio complicado, Gabriel Galípolo. Tá meio mas o macro arcabouço, de fato, né, porque tira um pouco de bolsa e olha um pouco para juros, aí tem todo o efeito. Então, olha para juros é 100% arcabouço, né? Mas olhar para a bolsa que tem efeito micro dos ativos individualmente, né? E aí eles estão performando melhor, ajudando o Ibovespa a subir mais, né? Eletrobras e Petrobras, como você falou. Fechou, Saravali. Só para trazer aqui, Elet 3, as ações ordinárias 5,76 agora e as ações preferenciais nível B, Elet 6, 5,43. Que baita alta dessa Eletrobras. A gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente continua esse papo, traz nosso convidado também e continua falando dessas movimentações da Bolsa. Continue com a gente, o BMC Market volta já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você.
Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na programação BMC Market ao vivo, são 3 horas e 5 minutos dessa quarta-feira, trazendo, claro, a movimentação do mercado financeiro, subindo 1,43% agora, 117.813 pontos. Tem uma notícia interessante, uma notícia importante para a gente trazer aqui para os nossos telespectadores e, claro, posteriormente conversar com o Marco Saravalli sobre essa percepção, porque o presidente da CSN, o Benjamin Steinbrück, ele diz que não acredita numa recessão da China, diz que espera que o governo do país asiático realize ações para impulsionar a retomada do consumo na região. Em relação à oscilação vista na cotação do minério de ferro, ele comentou que o comportamento de preços tem correlação com a economia do país asiático. No mercado de mineração, a questão é a China. Quando achamos que o ambiente na China vai melhorar, piora. E quando achamos que vai piorar, melhora. A gente acaba ficando à mercê desses movimentos. Ele disse, inclusive durante esses eventos que têm acontecido lá, promovidos pelo Santander. Ele reforçou que se de um lado tem uma incerteza em relação à China, por outro, tem otimismo em relação ao Brasil. Acredita que o forte potencial no setor de cimento, energia e infraestrutura, dizendo que está otimista com o Brasil, que nós vivemos um momento propício, com condições de atrair investimentos e existe ainda muita expectativa positiva em relação ao mercado brasileiro. Enfim, Marco Saravalli, não teremos recessão na China. A China, de um jeito ou de outro, vai dar um jeito de acabar ou pelo menos minimizar esses impactos negativos na economia do país e aí, consequentemente, trazendo boas notícias para o setor? Bom, primeiro a gente precisa entender quem que vai estimular esse crescimento chinês. A economia chinesa foi muito dependente, cresceu muito por muito tempo, dependendo das exportações, ou seja, da economia internacional, né, dos seus, enfim, parceiros comerciais. Agora, se a gente tem preocupação em relação ao ritmo do crescimento europeu, né, muito fraco, outros países cujos destinos, né, de exportação da China são centralizados, isso traz preocupação, né, porque não existe um ritmo de substituição, né, por esse consumo interno na China. Lógico que teve uma evolução muito grande, a gente pegar alguns indicadores como PIB per capita e outros indicadores, mas eu concordo com o Benjamin, né? A China vai continuar sendo o ritmo de crescimento que a gente diz o delta, né, de crescimento econômico mundial, e não só a China, como também os outros países asiáticos. Até, inclusive, tem sido esse o tema, né, na cúpula, no encontro, na reunião dos BRICS, né? Lembrando que BRICS é um termo que surgiu ali no começo do século, podemos dizer assim, por um analista, mas muito mais focado de quem, justamente por isso, né? Quem que vai ser o muro, quem que vai ser a sustentação, né, do crescimento econômico mundial. Imagino que isso foi elaborado ali no começo do século, mas já imaginando que a China, Brasil, Rússia, Indochina, África do Sul, e começar a incluir essas discussões, né? Talvez muitos países asiáticos, né, sobretudo asiáticos, talvez também africanos, muito menos América Latina, muito mais África e Ásia, para serem incluídos dentro desse contexto de sustentar o crescimento econômico mundial. Já que não vai vir o crescimento econômico mundial, não vai vir da Europa, dos Estados Unidos sim, mas a economia já é muito grande, é muito difícil, né, os Estados Unidos crescer 5%, mesmo no longo prazo. Agora tem alguns países asiáticos ainda crescendo muito forte e daí que a gente vai ver essa sustentação. Então é isso talvez que o Benjamin esteja falando, né? A gente vai continuar ainda muito dependente
e precisa olhar todo o foco para a exploração, expansão da economia chinesa, e não só a economia chinesa para o mercado interno, mas também para suas exportações. Lembra que a gente já falou aqui, quando a gente fala de Benjamin, estamos falando de minério e aço, né, particularmente, e mais de 50% de todo o aço mundial é produzido na China, né? Então esse é o recado, né, para quem é do setor industrial como ele, é preciso acompanhar talvez muito mais a economia chinesa e asiática do que europeia e americana. Talvez tenha sido muito esse recado do Benjamin, né? A gente precisa conhecer cada vez mais a economia chinesa e outras economias da Ásia, né? Exatamente, Saravalli, mas tem toda aquela questão, né? Poxa, quando ou quanto que a China vai estimular a economia? Quanto ou quando vai deixar toda a situação imobiliária lá ainda, né, sangrar um pouquinho mais? Se vai voltar a estimular o setor imobiliário ou se já está olhando para outra coisa? Porque, inclusive, recentemente eu vi uns gráficos, né, sobre o desempenho da economia chinesa, menos que está caindo o setor imobiliário, que acaba puxando mais o PIB, mas tem outros setores que estão subindo e subindo bem, né? Tecnologia, varejo, consumo, enfim. E isso, mas também não consegue equilibrar. Então, até quando, né, a China vai conseguir ver esse setor que puxa a PIB caindo sem tomar nenhuma atitude mais enfática? Porque a atitude está tomando sim. Né? Mas uma atitude mais enfática. E aí começam aqueles vídeos na internet, né, aquelas conspirações de cidades fantasma, né, de real estate construir só para deixar o PIB crescer. E alguns, até eu vi um vídeo recentemente, inclusive foi de 2023, numa cidade chinesa, mas foi de novo, na minha opinião, uma infeliz coincidência. Foi uma engenharia de uma obra que acabou não dando certo. E foram quase 20 condomínios ali, arranha-céus, que acabaram tendo que ser destruídos, nem chegaram a ser habitados, né? Mas isso foi talvez caso isolado, mas acabam aparecendo esses exageros, né? E também a gente lembra que mesmo com uma economia que a gente tem alguns acessos, né, a gente sempre fica desconfiado também em relação aos dados, né, da economia chinesa, diferentemente dos Estados Unidos, que a gente tem muito acesso e muita informação. Então essa é a polêmica também, né, em relação à velocidade. Então, a minha opinião também, a gente precisa começar a colocar na economia chinesa, que ainda é uma economia muito poluente, vamos dizer assim, mas também, ao mesmo tempo, é uma das economias, ou a economia que mais investe nessa transição energética. Então, talvez esse tipo de investimento seja muito relevante para a economia chinesa. Tá? Lembrando que a gente estava começando falando sobre falas do Benjamin, né? Lembra também que nesse processo de transição energética, a Vale também pode ser beneficiada por conta disso, por conta da sua qualidade do minério, né, reduzindo as emissões de CO2, particularmente das siderúrgicas. Mas, como a gente falou, siderúrgica é uma grande parte relevante, né, das emissões de CO2, então, necessariamente, 50% ou mais de produção da siderurgia mundial vem da China, ou seja, estamos falando aí de talvez 4, 5% de toda a emissão de CO2 vem só das siderúrgicas chinesas, né? Então, a China deve passar por essa remodelagem, essa reconstrução, né, do eixo econômico, muito mais focado na economia local, né, em consumo doméstico, mas também acelerando muito essa transição energética, que é importante também para esse processo de crescimento chinês. Maravilha, Saravalli. Só para a gente trazer aqui a visão do setor, né? As empresas que estão subindo nesse pregão de quarta-feira, ligadas ao setor de mineração e siderurgia, a gente vê Vale subindo 1,21, a Gerdau subindo 0,7, Companhia Siderúrgica Nacional 0,6, CSN Mineração 1%, Bradespar, né, 1% também, e a CBA 1,9%. Tem outras também, tem a Ferbasa, a Uzi Minas e a Gerdau Metalúrgica estão caindo nesse momento. A Uzi Minas cai 0,72 e a Gerdau Metalúrgica 0,09, quase nada, né? Mas também impulsionado pelos movimentos recentes do minério de ferro, né? A gente lembra 2 pregões consecutivos, mais de 4%, hoje subindo uns 2% ali mais ou menos também o minério de ferro e, claro, essa movimentação toda aí acaba sustentando um pouco mais o ímpeto, né, do dia, né? A gente comenta bastante aqui as teses, né, Saravalli? Um pouquinho mais de
longo prazo, o que vai ser de China daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se vai crescer, se não vai crescer, mas também a percepção do minério de ferro no dia acaba impulsionando ou não as ações naquele dia, né? Então, não necessariamente o longo prazo tem aquela situação envolvendo o dia. O já dia dizia é esse. os sábios economistas, né? No longo prazo, todos estaremos mortos, né? Então, o que é o longo prazo para o minério de ferro, né? Pode ser $20, pode ser 200, né? Quem vai estar aqui no longo prazo e o que é longo prazo, né? Então, o que acaba determinando, né? Que eu sempre falo que o longo prazo é uma sucessão de períodos de curto prazo, né? Essa é sábio demais, né? Quem fala isso é muito sábio. Então não adianta, o mercado vai olhar para o minério de ferro de ontem, né? Pô, mas e aí, Marco? Mas não é isso que está... Então é lógico, uma coisa é a discussão do modelo, da modelagem. Vale não precifica isso no longo prazo, na perpetuidade. Outra coisa é o minério de hoje. Se amanhã a gente acordar aqui e o minério estiver caindo 5%, e por mais outro dia cair 5%, não adianta. Mas a Vale precifica um minério de $70 no longo prazo. O mercado vai olhar todo dia para a precificação. Até inclusive, de novo, não é a particularidade da Vale, né? Isso também acontece em Rio Tinto, BHP, todas as empresas do setor, assim como os Minas, Gerdau, CSN, que tem uma exposição também a minério de ferro. Então, a gente vai olhar, porque se o curto prazo está começando a precificar 80, 70 patamares muito baixos por muito tempo, vai entender que talvez esse seja o novo patamar, né, de minério de ferro. Então o mercado também ele olha necessariamente para o dia a dia, né? E se a gente for pensar também, é mais fácil eu errar o que vai acontecer ou me aproximar do que vai acontecer amanhã ou semana que vem do que daqui a 10 anos. Né? A chance de eu errar daqui a 10 anos é muito maior do que vai acontecer amanhã ou na semana que vem. Então essa é a projeção, né? A Vale, como a gente vai discutir aqui, que acho que é o assunto do dia, Petrobras, mas a Vale também continua gerando muito caixa, bons dividendos, mas enquanto não tivermos uma sucessão de altas, né, do minério de ferro consistentemente, a gente não vê no longo prazo. Até fazendo um disclaimer aqui, o pessoal perguntando no chat, né, mas a gente não tem nenhuma recomendação, nenhuma operação em aberto, pelo menos, né? Quando eu falo aqui uma opinião é uma coisa aqui no jornal, outra é lá no research precisa ser documentado, né, certificado. Aí, nesse momento a gente não tem nenhuma operação em aberto recomendando long short entre Petro e Vale. Pelo contrário, né, a gente vem reforçando essa projeção de Petrobras por conta de vários argumentos, né, continua muito esse tom positivo. E a nossa visão continua sendo positiva, reforçando, né, já que a gente vai ter talvez só uma grande novidade, eu não espero que nenhuma ruptura, só no plano estratégico que deve acontecer lá no final do ano, né? Então, nos próximos meses, não vejo nenhuma mudança dessa tendência da Petrobras. Mas a verdade acho que o consenso de todo mundo que a gente está discutindo aqui, chegando no marketing, é que a Vale realmente está muito descontada, chama atenção nesse patamar de preço, mas faltam catalisadores, né, diários, né? Todo dia o Felipe fala assim, o minério caiu de novo, 1%, né? De minério caiu 2%. Subiu um dia, mas quantos que caíram anteriormente, né? Então, a gente não tem motivos ainda para empurrar essa Vale para cima, e quando sobe, beleza, subiu 1%, mas a Petro está subindo 4%. Caramba, devia estar na Petro, que é a melhor opção, né? Pelo menos o ano de 2023 está sendo assim, né? Até esse momento. Até porque, né, Saravalli, a gente comentava aqui ao longo dos últimos programas, até pela diferença de desempenho ao longo de 2023. A Petrobras disparou, subiu 40%, 50% até agora, e a Vale caiu 20 e poucos. Então, né, a diferença fala, seria, né, uma operação, uma estratégia na cara, né? Seria óbvio. Mas existem muitos detalhes ali que não contavam, né? Principalmente quando a gente fala, de repente, da própria Petrobras, quando você tem toda a questão de possível problema de governança, né? Quando se estende por semanas e semanas a defasagem do combustível e de aí de uma hora para outra muda-se também a política de preço, muda-se a política de dividendos e aí fala, poxa, será que vai mesmo? E aí quando aumenta o preço do combustível, a Petrobras aumenta, aí parece que tira, né, uma nuvem da frente da cara, ou tira um peso das costas e acaba trazendo uma perspectiva um pouco mais interessante para a companhia, não só
no olhar doméstico, mas o olhar internacional para a companhia também, né? Exatamente. E até só para explicar, pessoal, 30 segundos aqui. Quando você pega um fundo, né, de investimento atrelado ao Ibovespa, né, Ibovespa ativo, imagina que tenha lá 10% de Petrobras, 10% de Vale no índice, né? O que o gestor faz? Usualmente ele tem as duas, né? Ele não pode ficar, nossa, vou ficar zerado aqui em Vale, comprado em Petrobras. Ele tem as duas, né? Não pode se descolar muito da composição do índice. Mas ele fica mais otimista, é aí que vai dar o alfa dele. Ele fica com mais posição 15% em Petro e 3% em Vale, né? Até de certa forma está muito radical esses pesos, né? Essa diferença. Então, se as duas têm 10, ele fica 11 em Petrobras e 9 em Vale. Mas quando a gente olha, pelo menos o histórico desse primeiro semestre até agosto, a gente vê que vários fundos ativos ou que acompanham o Ibovespa não conseguiram bater o Ibovespa e esse pode ser um dos motivos, né? Eles estavam muito under, né? Uma posição muito pequena em Petrobras, ou seja, não acreditaram, não acompanharam essa alta da Petrobras recente. Maravilha, Saravalli. E claro, para a gente continuar falando também desse movimento de Petrobras, chamar o Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset, já está aqui conosco. Pedro, seja muito bem-vindo, sempre um prazer falar contigo. Boa tarde. Saudações, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia. Pedro, estava até falando com o Saravalli aqui, essa movimentação de Petrobras hoje, talvez um tanto quanto atípica, né? E, claro, muito sustentada por conta de algumas revisões, né? Relatórios trazendo preços-alvo um pouco mais elevados para a companhia. O BTG deu 39, o Bank of America, o Saravalli, deu 45. E aí, né, eu queria entender a sua visão, o que sustenta, né, essas revisões, sua percepção a respeito de Petrobras e se essa movimentação de hoje acaba sendo traduzida, né, sendo uma tradução desses novos relatórios que foram divulgados. Como que está a sua visão, Pedro? Bom, o que acontece, um pouquinho lá atrás, antes de sair o resultado do segundo trimestre, se criou uma visão um pouco negativa, uma expectativa negativa em função de como seria alterada a política de dividendos, a questão, mas ingerência, eles vão mudar muita coisa lá dentro e tudo mais. A política de dividendos sofreu uma alteração, mas o dividendo que vai ser distribuído, né, ele veio bem melhor que o mercado esperava e as casas, muitas delas rebaixaram de compra para neutra, né? E quando veio aí o resultado, o próprio desempenho da ação, né, que está subindo 60% no ano, o pessoal começou a falar, o dividendo vai ser bom, né? O yield desse dividendo é interessante. Inclusive a Petrobras falou que pode distribuir um dividendo extraordinário ainda esse ano. Aí o pessoal, peraí, não dá para ficar neutro, vamos voltar para a compra. E aí está vindo aí várias casas com mudança de recomendação, mudança até de preço justo, né? E isso culminou, né? Hoje nessa alta de 4,48% agora, justamente por esse evento, né? O preço do petróleo, inclusive, está pressionado. A história do copo meio cheio e meio vazio, né? A China não está indo bem, aí o petróleo cai. A China não está indo bem, mas está repondo estoque, aí o minério de ferro sobe, né? Então, assim, Petrobras está indo embora hoje, na minha concepção, por conta dessas revisões de recomendação, que são casos grandes, né? Que tem muita influência com o investidor estrangeiro. E como agora há pouco o Saravalli falou, né, vocês estavam comentando, a Vale está muito descontada. E eu entendo que essa questão de não ferrosos, né, essa parte de cobre e níquel, ela não está totalmente precificada, não está precificada no preço da Vale, né? Isso é um negócio que vai crescer muito daqui para frente, né, nos próximos anos. E isso vai criar um valor interessante para a ação da Vale. Então, eu entendo assim que hoje o pulo do gato para o preço da ação é essas mudanças que estão acontecendo na recomendação e preço justo da ação da Vale. Boa, Pedro. Muito prazer receber você aqui hoje. Prazer é meu amigo. Pedro, o Felipe fez uma pergunta para mim e eu já repasso para você. Ontem, o diretor do Banco Central, o Galípolo, ele falou assim, é difícil separar o que é mercado externo do que é interno nas últimas quedas. Ele está falando do passado, né, do mês de agosto. Agora, se for pegar hoje, Pedro,
o quanto que é um fator macro para a Petrobras, que a gente teve a aprovação do arcabouço, de certa forma, o mercado recebendo bem, recebendo ontem e hoje particularmente, então curva de juros aceitando bem, e quanto que é, de fato, Petrobras, desde o anúncio da política de preço, né? Na verdade reajustando o preço, essas novas recomendações, o quanto que é, de fato, essa percepção talvez que a governança da companhia continua estável, bastante forte, bastante robusta. Primeiro, assim, a Petrobras, ela teve sua lição no passado, ela está bem protegida, né? Ela está muito bem protegida em termos de compliance e tudo mais. Fizeram algumas mudanças, fizeram sim. Mudaram o PPI, a política de preços, mudaram. Mas assim, tem limite, né? Você viu que eles tiveram que reajustar rapidamente o preço do diesel, porque ninguém ia importar mais diesel nas condições que estavam. E isso até é um risco, se não importar, porque o Brasil é dependente de diesel importado. Então, assim, pode haver mudanças, e fizeram mudanças, mas assim, não dá para ser extremista nisso não. Então a Petrobras tem suas proteções, né? Bom, o que aconteceu? A gente teve 3 pregões aí de queda, zero pouquinho, fluxo de investidor saindo quase todo dia. Você tem lá a expectativa de aumento de juros dos Estados Unidos a partir de setembro, você tem todo esse cenário externo nebuloso, economia da China, aumento de juros dos Estados Unidos, uma fraqueza aparente lá na Inglaterra, Europa, indicadores econômicos, principalmente inflação ainda nebulosa na Europa, prováveis novos aumentos de juros lá. E aqui a gente teve aí a aprovação do arcabouço, queira ou não queira, as coisas estão andando, apesar dos ruídos que a gente tem em Brasília, para lá e para cá, enfim, isso é normal, né? Eu vejo assim, a gente está tendo uma recuperação na Bolsa em cima dessas notícias de Brasília, que está andando, está caminhando aí as aprovações. A gente teve aí a recuperação do preço do minério, você teve essas mudanças de recomendações para a Petrobras. Quem puxa hoje, né, nessa melhora de humor interno, né, porque lá fora as bolsas estavam meio mistas, né? A gente tem essas notícias positivas e que ajudam. Bancos estão ajudando hoje na alta do Ibovespa, está subindo 1,36%. A gente tem a Vale subindo 1%, você tem a Petro subindo 4,41%, que também ajuda o índice a subir, né? Então isso é o que está dando o rumo para a Bolsa de hoje, né? Estamos nos 117,7 mil pontos. Então eu vejo que hoje potencialmente é essa que sustenta a alta. A gente, por exemplo, esse mês de agosto está tendo uma saída muito grande de fluxo de investidores estrangeiros. Também em agosto a gente tem que lembrar que é férias no hemisfério norte, então todo mês de agosto a gente passa sempre um sufoquinho. Mas esse mês de agosto é um pouco mais grave porque você tem incertezas no exterior, né? China, a expectativa de eventualmente o Fed. Sexta-feira tem discurso dos presidentes dos bancos centrais, né? O presidente do Fed. Então, isso tudo cria uma certa expectativa. Mas a gente está correndo bem com essas aprovações aí do arcabouço, né? E essas mudanças aí que sustenta a Petrobras, que muito é ela que está puxando essa alta da bolsa. O Gaudi, eu falo que sempre Felipe, as minhas perguntas aqui são um momento de perder a amizade, mas não é perder a amizade contigo. Não, e não é contigo não, Gaudi, é amizade com os outros analistas que recomendaram compra de Petrobras. Aí fica aquela dúvida, né, Felipe? E a pergunta para você, Pedro. Por que recomendar agora, né? Subiu 30%, 40% depois de tanto dividendo, caminhão de dividendo vai recomendar agora, né? Ou o inverso, né? Tá certo recomendar agora porque eles estão vendo mais 20%, 30%, 40% de upside e vale a pena entrar agora, mesmo depois de todo esse rally. Então, perder a amizade não com você nunca, Gaudi, com nossos outros companheiros aqui. Na verdade, eu penso que é o seguinte, o que se espera do yield para a Petrobras, ela vai ser um pouquinho acima de 10%, aparentemente, fora se ela pagar esse dividendo extraordinário, né? Porque ela está tendo uma geração operacional de caixa muito forte, né?
Então, se ela vier realmente se confirmar esse dividendo extraordinário, ela vai pagar um dividendo bem interessante, né? Então, se aquele analista que entrou na onda de que a Petrobras iria fracassar com mudanças radicais lá dentro, como eu falei, lá atrás ela sofreu com isso e se protegeu, né? Ao longo do tempo ela fez uma série de medidas para se blindar, né? Se blindar de uma nova onda que eventualmente viesse a acontecer em troca de governo. Então, quando, creio eu, que esse pessoal percebeu que não foi tudo aquilo que eles imaginaram, né? E pode vir esse dividendo extraordinário para levar a taxa de dividendo a um patamar bem interessante, e ela voltar a ser a estrela do pagamento de dividendo, eu não posso ficar fora dessa onda, né? Mas subiu bem, subiu 60%. Quer dizer, mas vai mais? Bom, ela pode ir mais, sim. Se ela pagar um bom dividendo extraordinário, a turma vai correr para o papel, né, para não perder esse dividendo. Ela pode ir mais, sim. Pode. Não tem, se você for dizer, se eu for olhar preço justo, o upside já não é tão representativo, né? Mas, assim, existe espaço ainda assim, né? R$40, vai, que seja isso, né, potencial, mas ainda você tem esse dividendo que pode ser um chamativo bem interessante para a ação. Pedro, além do cenário internacional, cenário doméstico e toda essa recomendação de Petrobras, a gente ainda teve a notícia de que a Advocacia Geral da União deu aquele parecer favorável ao governo, à Petrobras, né, sobre a exploração da margem equatorial. Isso também pode entrar nesse molho aí que está promovendo a alta da Petrobras? Não é, né, na verdade, nenhum tipo de decisão definitiva, mas um parecer da AGU nesse caso, até pela jurisprudência, acaba trazendo uma perspectiva boa para esse caso que está sendo bastante discutido, né? Uma reserva bastante grande que pode ser explorada lá na frente e que pode ser utilizada, inclusive, pela Petrobras para financiar alguns outros tipos de investimentos quando for realmente explorado, né? Como que você vê essa situação, Pedro? Então, aparentemente, pelo que tudo indica, a margem equatorial que vai do Nordeste até o norte do Brasil e entra lá para o Suriname e vai um pouquinho para cima, são reservas potenciais bem expressivas, tá? O problema é que ela pega ali a região da Foz do Amazonas. O IBAMA já deu um parecer contrário, dizendo que os estudos da Petrobras eles não são condizentes com um desastre não controlado, né? Alguma coisa um pouco mais severa. O AGU aprova, mas é isso, mesmo que, vamos dizer assim, estão pondo o IBAMA na parede, isso não quer dizer nada. O IBAMA tem que ter da Petrobras um estudo mais aprofundado sobre essas condições. Hoje a Marina Silva deu uma resposta nessa linha, né? Não adianta vir com pressão em cima do IBAMA. O IBAMA quer um parecer técnico para essa condição. A gente sabe muito bem que a Petrobras precisa repor reservas, porque senão lá na frente, em 2030, alguma coisa assim, as reservas do pré-sal já não vão ser essas. Ela vai ter problemas lá na frente, até talvez que importar, né? Ela deixe de ser uma exportadora para... ela não vai ter mais as reservas que tem. Toda petroleira ou repõe reservas ou vai passar sufoco lá na frente, né? E o Brasil precisa repor reservas. Tanto que a Petro tem dito aí, ela precisa de algumas reservas. Se ela não conseguir margem equatorial, ela vai ter que ir para a África, ela vai ter que conseguir repor reservas em algum lugar. A margem equatorial, ela é muito grande, né? Então, assim, você tem o Nordeste, praticamente a parte de norte do Nordeste inteira, né? Se o problema é a Foz do Amazonas, que é a parte de cima do norte, você tem o resto todo, quer dizer, é uma questão de estudo. Entendo eu, né? Lógico que eu não sou um técnico nessa parte. Agora, o IBAMA tem que avaliar todos esses estudos, a Petrobras, eles têm que se entenderem, né? Aparentemente é uma região com grandes reservas, é o que tudo indica. É isso que eu penso, acho que o IBAMA e a Petro têm que reavaliar esses estudos e não pode haver pressão política, né? Que parece que é isso que está acontecendo.
O Gaudi, até nesses relatórios que a gente estava lendo hoje, dessas duas casas que atualizaram essa recomendação, eles falaram de dividendos, né, dentro de uma política nova, mas depende muito de vários fatores, mas um dos fatores é a defasagem em relação ao preço internacional. Você acredita que mesmo que depois desse reajuste de preço, a gente continua ainda com defasagem, né, defasagem menor, mas defasagem ainda existe? Então a pergunta é, você acredita que daqui até o final do ano a gente pode ter mais um aumento, mais um implemento para reduzir essa defasagem? Ou não é assunto para agora, né? Vamos aguardar. Lembrando que, olhando para o diesel, foram quase 3 meses ali de atraso, né? De diferença para acontecer essa reprecificação. Que eles mudaram. O PPI era reajuste mais, não tão imediatista, né? Mas assim, quando chegava a perto de 10%, havia o reajuste, né? Agora eles deixaram chegar perto de 27% e o que tornou gritante é a parte do diesel. A gente sabe que as distribuidoras, elas têm sofrido já alguns trimestres, né, com perda de valor de estoques, né? Porque elas importam, aí a Petro derruba o preço, aí elas vão revender o estoque importado com preço de estoque com preço local, que eles compraram mais caro. Então isso aí, assim, para as distribuidoras tem sido muito difícil. Tanto que alguns até pararam de importar diesel, né? E algumas estão até importando diesel da Rússia, né? Diesel russo, que é um preço mais barato. Está meio que uma bagunça. O que eles fizeram? Não, a gente vai mudar a política, desculpa, vai mudar a política, né? Mas não com ajustes imediatistas. Agora, eles precisam entender o seguinte, que se você deixa uma defasagem muito grande, você acaba criando prejuízo para a Petrobras, isso aí sem dúvida. Ao mesmo tempo, eles olham ali, se eu começar a fazer reajuste muito rápido, que nem esse reajuste que eles fizeram, só na minha cabeça, o diesel já estava chegando num ponto que ninguém mais ia importar, né? Porque o preço lá fora já estava mais caro do que aqui dentro. Eles falam que não, que isso é pontual, né? O pessoal da BR fala que nós estamos atendendo nossas bandeiras, assim, mas é complicado, né? E o diesel é muito importante aqui para a nossa matriz, né, de transporte. Então, assim, eu entendo que eles vai ficar aí um modelo de defasagem, né? Mas ela não pode ser gritante, porque senão você bate nas distribuidoras que param de importar gasolina ou diesel, que seja. Mas a gente tem que ficar de olho mais no diesel mesmo, que é o principal combustível aí de tração aqui no Brasil. Mas assim, o modelo deles é deixar correr um pouco a defasagem, e no momento de começar a apertar o calo, eles vão ter que dar reajuste. Eu acho que depende muito do cenário internacional, como é que se comporta o preço do petróleo, né? O petróleo ultimamente tem caído, né? Isso pode trazer essa defasagem um pouco para baixo da relação internacional com o preço que a Petrobras hoje trabalha, né? A gente vai ter que acompanhar muito isso, né? Dólar e preço do petróleo. Né? Mas, o Pedro, você acha que Perdão, pode continuar na sua cabeça? Não, pode falar. Na minha cabeça, eu acho que ainda eles vão trabalhar com defasagem. Não, eu ia só perguntar sua ideia, né, sobre esse preço do petróleo que você comentou, se os países produtores eles vão continuar nessa ideia de elevar o preço, né, porque eles estão cada vez mais, corta um pouco da produção aqui, corta a produção dali para sustentar o preço mais ou menos nesse patamar. E não parece que vai ter uma mudança de perspectiva, né? Parece que vai continuar até chegar ou nos patamares que eles querem ou mantendo esses patamares acima dos $80, né? Eu entendo assim, a gente está vendo um momento na economia mundial de fragilidade, né? Então, assim, de um lado é recessão, do outro é desaceleração, Estados Unidos, desaceleração, na Inglaterra é recessão, na Europa, alguns países de desaceleração, quer dizer assim, isso dá a entender que não vai ter uma demanda tão forte para petróleo. Então, assim, a partir desse princípio, se falar que $80, $85 é um preço aceitável, eles vão fazer de tudo para manter esse nível de preço, né? Se começar a cair muito abaixo de 80, né, eles vão começar a cortar a produção, ninguém vai dar tiro no pé, né? Eu entendo dessa forma. Da mesma forma que acontece com outros commodities, minério de ferro, né? Começar a cair abaixo de $100,
eles vão dar um jeito, olha, corta. Ó, furou o pneu do barco, gente, vamos atrasar, tá? E aí vai, entendeu? Eu acho que sim, se houver necessidade, eles vão reduzir, vão cortar a produção, vão cortar o barco. Maravilha. Pedro, agradeço muito sua participação, obrigado mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade, volte sempre, um forte abraço para você. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset, sempre aqui com a gente trazendo essas perspectivas sobre Petrobras, Vale, cenário internacional também. Muito bom poder bater esse papo, entender um pouco mais sobre todo esse cenário trazido pelo Pedro. Bom, são 3 horas e 39 minutos. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais notícias do mercado, mais movimentação. Continue com a gente, o BMC Market volta já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 42 minutos. Bolsa sustentando uma alta robusta, 1,42% neste momento. Petrobras puxando muito dessa alta, mais de 5% de alta em Petri 3, mais de 4,5% em Petri 4. E aí Bradesco, Itaú, Vale também sustentando as empresas que mais têm peso no Ibovespa. Saravale, a gente está falando bastante de Petrobras aqui e claro que merece, porque merece ter um tempo mais extenso aqui de comentários. A gente falou de margem equatorial, a gente falou do cenário de petróleo, a gente falou sobre dividendos, política de preço. Mesmo assim, né, e a gente vai construindo essa análise sobre a Petrobras, porque também a gente vem falando há muito tempo sobre a companhia. Quais as suas impressões, Saravale? Eu queria entender a sua visão sobre a companhia, porque muita gente fala, poxa, mas era o short mais óbvio, não é o short mais óbvio. Enfim, e você muito bem trouxe, Saravale. Uma coisa é o que a gente fala, é o óbvio daqui, de possibilidades e de algumas interpretações. Outra coisa é onde o dinheiro está. E a recomendação documentada nos órgãos reguladores está. Mas enfim, Saravale,
Seus 2 centavos sobre Petrobras? Bom, primeiro que não são 2 centavos, né? Assim, a ação está subindo alguns reais. 4%, quase 5%, 4,5% nessa tarde, muito forte. Lembrando, primeiro efeito, daqui a pouquinho a gente tem uma nova prévia, né? Ou seja, o que vai ser o Ibovespa nesse quarto e último quadrimestre, terceiro quadrimestre do ano. Aí a Petrobras continua com um peso muito grande. Mas o que usualmente acontece? Primeiro, para explicar, porque eu já trabalhei muito nesse mercado, você faz um relatório, né, uma atualização, e depois você passa fazendo roadshow ou no Brasil ou no exterior, como o caso foi BTG e o Bank of America. Eles estão nesse momento fazendo roadshow, os analistas começam a fazer roadshow, apresentando o seu relatório, principalmente para clientes institucionais. Por isso que esse movimento de Petrobras ele pode continuar ao longo das próximas semanas na repercussão desses relatórios, né? O analista começa a receber lá do banco, BlackRock, enfim, qualquer fundo estrangeiro ou até local, recebendo e fala, pô, esse analista aqui está falando que não é R$30, que é 40, que é 42, que é 45, você tem mais upside, tá? Então me explica por que você está confortável, porque você está recomendando compra agora, nesse momento. Então esse movimento pode continuar ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, na medida que ocorre esse roadshow do relatório pelo analista sell-side, tá? Mas até, inclusive, eu vou pedir autorização, né? Vou tentar pedir autorização entre hoje e amanhã, para na sexta-feira apresentar aqui no nosso Sara Gráficos, no nosso programa de sexta-feira, do Market, talvez mais detalhes sobre esses relatórios, tá? Do BTG acho que é mais tranquilo, do Bank of America também a gente tem uma parceria, então é possível talvez mostrar alguns trechos desses relatórios aqui para vocês, tá? Mas basicamente o que o analista está falando ali são pontos importantes, né? Que eu até coloquei. Acho que o principal ponto do investidor hoje, nesses últimos 2 anos de Petrobras, e vai continuar sendo ao longo dos próximos 2 anos, é a distribuição de dividendos, né? Como o Gaudi estava falando. Como é que essa distribuição de dividendos está hoje em relação ao preço de hoje, tá? A expectativa de dividendos para os próximos 12 meses, principalmente de 2024. Marco, dá para comprar Petrobras? Dá. Tudo mais constante, depende do preço do petróleo, tá? Lembrando que ainda é uma empresa que ela tem correlação positiva com o preço do petróleo, independente do subsídio. Ela pode ganhar mais ou menos de acordo com o subsídio. Então, o que mostra esses relatórios? Vamos trabalhar com um cenário do petróleo entre 80 e 90 dólares ao longo dos próximos 12, 18 meses. Tá? Então, esse é o cenário como se o petróleo ficasse nesse patamar que está hoje, tá? Não tivesse oscilações tão fortes nem para cima nem para baixo. E vamos trabalhar com a defasagem. Trabalhando com uma defasagem muito próxima do preço internacional, a gente poderia chegar até essa foi a informação do relatório do Bank of America, mais próximo de 16, 17% de dividend yield, é um número muito forte já na política atual de dividendos da companhia. Se a gente começa a trabalhar com 10% de defasagem, 20% de defasagem, esse dividend yield ele cai para 14%, 12% ou 10%, que é o número que o Pedro Gaudi falou. Então, o mercado já trabalha com petróleo relativamente estável, sem exageros nem para cima nem para baixo, estável nesse atual patamar, tá? 85, talvez 90 dólares é o cenário um pouco mais otimista, e já com uma defasagem, mas não tão grande, uma defasagem em torno de 10% e 20% do preço internacional. Aí a gente consegue chegar no cenário mais pessimista de 10% de dividend yield até 16%, 17% de dividend yield nos preços atuais. E também, consequentemente, né, uma taxa de retorno, você chega nesse preço alvo potencial. Tá? Então, tudo mais constante, sem grandes alterações também na política de investimentos. Esperamos uma alta em relação às programações anteriores, mas nada exagerado, talvez caminhando para um patamar ali de 80, 82 bi de dólares, ali, atualizando um pouco do que é a programação. Então, tem, de novo, dezenas, talvez, quiçá, centenas de variáveis dentro de um modelo, mas esse é um resumo do que é o modelo de avaliação de Petrobras e do que está baseando, né, onde que são os principais argumentos para basear essa recomendação desses analistas, assim como eu, outros analistas também que estão atualizando as recomendações. Tá? Então, a principal informação, acho que não só o preço-alvo, mas como o investidor está cada vez mais atento à distribuição de dividendos. Um cenário mais pessimista, que acho que é um cenário extremamente conservador, 10% de dividend yield para 24%, e otimista, 17%. Independente do número, os números são bons, são fortes. A companhia continua gerando caixa, continua com uma boa estrutura de capital e também, eu acho que confirma essa recomendação de compra. Então, reforçando a minha leitura lá do comecinho, né, do começo da fala,
as ações podem continuar essa tendência, já que essa leitura, esse relatório vai sendo recebido não só por nós, para quem está aqui na BMC News todo dia, mas pelo investidor institucional que está recebendo esse relatório, começa a fazer conta e fala, pô, realmente, talvez a minha posição em Petrobras seja pequena ou que vale a pena retomar a posição, e é o que a gente está vendo hoje, pode continuar vendo ao longo, não só dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, essas repercussões em relação aos relatórios. E terceiro, por fim, outras casas, outras corretoras, outros bancos começarem também, que é o famoso FOMO, né? Não sei se é exatamente um FOMO aqui, mas nenhum analista quer estar na contramão da média, né? Se tem a média, todo mundo revisando para cima, recomendando compra, né? Por que eu vou recomendar venda sozinho? Pode acertar sozinho? Pode, mas ninguém gosta também de errar sozinho, né? Dentro de um cenário como esse. Saravalli, a grande pergunta é, FOMO a essa altura do campeonato com Petrobras também já não está muito essa que foi a provocação para o Gaudio, exatamente, né? E eu provoco você. Você provoca o Gaudio, eu provoco você. Mas fazer, vamos recomendar a compra agora, né? Mas é melhor recomendar agora. É o famoso assim, aí sim, cabe muito aos analistas técnicos, né? É melhor perder um pedaço da alta, mas continuar surfando a alta, que é possível, né? Para quem já pegou, já está pegando 4%, 5%, do que perder 100% da alta, né? Então, talvez seja essa leitura. Lembrando que o Bank of America, particularmente, foi um banco que sempre recomendou a neutralidade, né? Ou seja, tem uma recomendação neutra. É como se fosse ali uma leitura. É diferente do que a gente tem aqui de recomendação, né? Os analistas no Brasil recomendam geralmente compra ou venda, né? Lá eles têm muito assim, quanto que é o peso do índice? O peso do índice é 10%, então isso é um neutro, né? Se é um peso superior, né, do índice, ou seja, eu recomendo que você tenha um peso superior ao índice, é uma recomendação de compra, e se é uma recomendação de venda, que você tenha que, não necessariamente vender o ativo, mas um peso menor do que o índice. Tá? Então, às vezes você tem uma espécie de recomendação diferente, para nós brasileiros é diferente da leitura para alguns gringos particularmente. Né? Reduz a posição na Reduz venda. A posição ou tem um peso bem menor do que um índice, aí será uma recomendação de venda. Para a gente não, né? A gente fala assim, o Saravalli mandou vender, é short na veia. Short né? na veia. Vai para o short e esquece. É diferente a leitura, né? Então lá é um neutro, um over, um under, né? Aqui no Brasil é muito, mas e aí, compra ou venda, literal, né? É literal. Muito literal. É lá mais parecido como se fosse uma gestão mesmo, de fato, né? Olhando para o benchmark, olhando para o índice de referência, né? Que a gente, brasileiro, só quer saber mesmo de ganhar dinheiro. Mas e aí, como é que eu ganho dinheiro, comprando ou vendendo? É isso. Ô Saravalli, estamos chegando na reta final aqui do BMC Market. Queria pedir para você deixar as suas considerações finais nesse dia, né? De após a aprovação do arcabouço, a Bolsa surfando esse momento, né? Pelo segundo dia consecutivo. Possibilidade de votação do CARF já aí batendo na porta. Cenário internacional aguardando ali o que está acontecendo, mas as treasuries, o prêmio das treasuries caindo um pouco, trazendo um certo ânimo, espera de Jackson, enfim, uma série de coisas. Você pode escolher a carta que você quiser puxar para comentar, Saravalli. Bom, talvez a leitura desses primeiros 15, 20 dias do mês de agosto seja justamente um espelho, né? E se isso acontecer, todo mundo vai ou vai me odiar pelo resto da vida ou vai, né, me lembrar do resto da vida. Mas talvez tudo indica que pode ser um espelho. O que eu estou querendo dizer? Tudo que o mercado leu como notícias negativas, né, até esses primeiros 20 dias, né, do mês de agosto, tomara que seja os 10 dias positivos, né, do mês de agosto. Ou seja, ali o desânimo com relação à situação fiscal no Brasil, a princípio, queremos olhar o copo meio cheio, né? O desânimo em relação à curva de juros americana, talvez querendo ler o copo meio cheio nesses próximos 10 dias. O desânimo com as ações de tecnologia, talvez querendo ler o copo meio cheio, aguardando, né, o resultado de NVIDIA e outras companhias do setor, né? Então, o desânimo com China, né, vamos aguardar, né, mas tudo indica que poderemos ter, pelo menos parar de piorar os indicadores, né? Então, eu diria que talvez hoje, particularmente essa quarta-feira, pode ser, ou terça-feira, né, mais precisamente, será que foi um espelho, né? Será que vamos dividir o que foi o primeiro parte do mês, né, no lado negativo, né, no menos aqui para o lado positivo para esses próximos 10 dias, né? Terça e quarta-feira está mostrando que é possível, né? Mas é difícil recuperar toda a queda do mês ao longo dos próximos dias, né? Pelo menos fechar o mês um pouco melhor do que esperávamos até
segunda-feira ou até sexta-feira passada. Faltam 3,3%, Saravalles. Talvez... Mas dois ou quiçá 3 dias como hoje, a gente... falta quinta, sexta, segunda, terça, quarta e quinta. Fechar Falta um tempinho aí, Saravalles. Dá tempo, né? Hashtag eu acredito. Hashtag nunca critiquei. Hashtag nunca poste contra o Ibovespa. É isso então, Saravalles. Um abraço para você. Uma ótima tarde. Amanhã estaremos juntos novamente. De volta. Com o resultado de NVIDIA, porque a qualquer momento após o fechamento do mercado americano, teremos o resultado desta grande empresa de tecnologia lá nos Estados Unidos, dando sinais do que vai acontecer com a inteligência artificial, com o guidance da empresa, enfim, muito, muito, muito esperado esse resultado e talvez no closing a gente já tenha algum tipo de sinalização da companhia. Vou ficando por aqui, agradeço muito a audiência, agradeço a companhia de todos vocês que estiveram aqui conosco no nosso BMC Marketing nessa quarta-feira. Volto amanhã, a partir das 2h30 da tarde, trazendo os principais destaques do mercado financeiro. Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Entender o